Métodos numéricos em engenharia, né? O tema que eu vou apresentar hoje aqui é representação numérica e erros, tá? Bom, então como motivação, né, eu falo aqui, ó, de um projeto, né, que foi do foguete Ariane 5, que explodiu aqui segundos após o seu lançamento no ano de 1996, né? O foguete ele transportava um satélite de comunicações e a causa desse acidente, né, foi um erro aqui chamado, né, de overflow no cálculo da velocidade horizontal do foguete. Bom, qual foi o prejuízo, né? Então, um prejuízo aqui, ó, de 500 milhões de dólares, né, que era o preço apenas do satélite. E no projeto, né, já havia sido gasto aí mais de 7 bilhões de dólares, tá? Nesse projeto aqui do foguete. Bom, então o tema, né, que estamos discutindo aqui é erro, né, em cálculos computacionais, ou seja, erros, né, em cálculo no desenvolvimento de projeto, né? A palavra erro, né, que eu estou comentando aqui, não é erro de executar erradamente o projeto, né? Erro significa o grau de aproximação ou grau de precisão, né, nesses cálculos que foram aqui desenvolvidos, tá? Porque é o seguinte, né, vamos pegar aqui um exemplo. Quando você utiliza, né, uma trena para medir algum objeto, certo? Então, toda medida ela está o que susceptível a erro, tá? E a precisão dessa medida, ou seja, o erro dessa medida, então eu estou falando erro aqui no sentido de precisão, tá? Ela vai ser o que? Menor do que a menor divisão da escala, né, que tem ali na trena. Então, por exemplo, se nessa trena, né, a menor divisão é o milímetro, né, o erro, ou seja, a precisão dessa medida, né, vai ser menor do que o milímetro, ok? Então é basicamente isso aí. Bom, uma disciplina, né, que vocês estão fazendo aí no sexto semestre, você já tem toda uma bagagem, né, de diversas outras disciplinas e você já tem um pouco, né, dessa noção que eu estou aqui passando aqui para vocês, né? Bom, em diversos cálculos, né, que a gente desenvolve, a gente utiliza o que? Aproximações. Então, seja ali um modelo físico, né, que vocês estudam, né, vocês desprezam, né, diversas coisas, né, para que você consiga ali realizar, né, o cálculo, né, e executar a resolução daquele problema, tá? Então é basicamente isso. Então cada item desse que você despreza, né, você comete ali justamente um erro, ou seja, né, você vai diminuindo o que é a precisão. Então a precisão vai ser tão melhor quanto mais desses fatores, né, você deixa de desprezar, ok? Então o que a gente está colocando aqui, esse erro é no sentido de precisão, né? Bom, então vejamos o seguinte, né? No caso aqui, ó, quando eu estou falando aqui de soluções numéricas, então são soluções computacionais, tá? São algoritmos que realizam cálculos para a resolução aqui de problemas físicos. Então você tem aqui um problema físico, né? Para execução desse problema físico, você vai precisar aqui fazer o que? Uma modelagem, né? Que é justamente a sequência de cálculos, né, que vocês irão fazer, né? Então você tem, né, determinadas equações e aí você segue aqueles passos, né? Esses
essa sequência de cálculo vai ser determinada pelo algoritmo, né, que você vai desenvolver, tá? Então, toda essa sequência está escrita aqui nesse modelo aqui matemático, tá? Né? Então, nessa resolução desse modelo matemático, isso aqui vai te apresentar o que? Uma solução. Ok, beleza? Então você vai ter o que? Exatamente uma solução. Essa solução é uma solução, digamos o que? Aproximada, né? Porque você considerou, né, alguns, né, fatores que você acha importante e você desprezou outros fatores que você não achou tão importante assim. Bom, a questão é que quanto mais, né, fatores você leva em consideração, né, mais complicado vai ficando o cálculo. E no sentido assim de você conseguir chegar a uma solução, você realmente precisa desprezar, né? Ou seja, normalmente você despreza aqueles fatores que não te conduzem a um erro, né, significativo, ou seja, não, no caso aqui que eu estou falando, não conduz ao que? Uma perda muito grande na precisão dos seus cálculos, tá? Né? Então tem coisas que a gente pode desprezar que, né, quando eu falo ali o erro cometido, ou seja, né, a perda de precisão cometida, né, será, né, aceitável. Bom, então uma das questões é essa, né? Bom, então vamos falar aqui de erros na modelagem, tá? Então vou pegar aqui um exemplo bem simplesinho, só para ilustrar o que essa situação que eu estou falando aqui, né? Suponho aqui um corpo em queda livre, né, do alto aqui de um prédio, né? Então eu posso escrever, né, a equação aqui, ó, y igual aqui, ó, um y0, né, mais aqui, ó, um v0t mais meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado, né? O y0, que é a altura inicial, é a altura do qual você largou esse objeto, né? Aqui, esse v0 aqui representa a velocidade inicial, né? Se você apenas abandonou, essa velocidade inicial é zero. Se você jogou, né, com uma certa velocidade aqui vertical inicial, né? E aqui foi no momento que você soltou o objeto, tá? Essa aceleração aqui representa o que? A aceleração da gravidade. Bom, e qual o valor da aceleração da gravidade? Ó, de acordo, né, com o resultado científico aceitável, entendeu? E aí lembrando o que eu tinha falado anteriormente, que toda medida ela está o que? Sujeita a erro, ou seja, toda medida ela tem uma certa precisão, tá? Então esse valor da aceleração da gravidade usado nesse modelo aqui matemático, entendeu? Já faz com que esse resultado também esteja o que? Sujeito a erros. Então, basicamente isso aqui, né? O resultado ali do valor da aceleração da gravidade, né, aceito, né, com a melhor precisão possível, ou seja, o menor erro, né, na sua determinação, é com várias casas decimais. Eu no momento não me lembro quantas casas tem aqui, mas nesse modelo foi utilizado aqui apenas o que? 9,8, ou seja, com uma casa o que? Decimal. Então perceba, né, que esse valor aqui foi colocado, ó, com valor que aproximado, e a medida que a gente tem, né, também estabelecido pela ciência também é um valor aproximado, né? A gente não tem um valor com 100% de precisão, tá? E aí com esse valor aproximado, obviamente esse resultado também vai ser o que? Aproximado, tá? E aí vem aquela pergunta:
esse resultado ele é coerente? Então essa é uma resposta, né, que pode o que variar muito a depender da execução do projeto que vocês estão aqui desenvolvendo. Vamos pegar aqui exemplos. Um bom mestre de obra, né, é um cara que no geral ali ele, né, concluiu ali o ensino médio, né, e não fez uma graduação, né, na área de engenharia. Bom, então o desenvolvimento, né, na parte ali de conhecimento, sobretudo, né, na parte de cálculo, são o que? Cálculos simples, né? Então, quando um mestre de obra, né, ele vai executar ali uma tarefa, né, e aí vai, né, bater ali uma laje, né, nessa laje ele sabe que, de acordo, né, com a experiência que ele tem, ele pode executar daquela forma que ele sabe que aquela laje não vai o que cair, né? E um bom mestre de obra experiente, ele faz a coisa ali com aquela perfeição, de tal modo, né, que não ocasiona o que acidente, né, como aconteceu lá no projeto do foguete, né? Bom, mas e qual a diferença quando entra a engenharia, né? A engenharia, né, que é a pessoa que aprofunda mais ali no conhecimento, né? Ele pode, né, desenvolver, né, e executar ali um projeto de tal modo, né, que se ele pegar, né, aquela mesma quantidade ali de materiais, né, que com toda a experiência o mestre de obra conseguiu ali, né, construir uma estrutura que com certeza ele saberia que não iria cair, por meio, né, desse conhecimento formal que vocês aprendem aqui na engenharia, vocês podem, né, perceber onde há, né, um uso ali, né, demasiado de material. Pode, com os cálculos ali de otimização, vocês podem tranquilamente diminuir ali a quantidade de material, fazendo com que a estrutura seja tão resistente ou até mais, a depender, né, quando vocês escolhem lá os pontos, né, de fixação, né? Mas por quê? Então, com o conhecimento científico, você já passa agora a fazer estrutura tão resistente quanto um mestre de obra faz, né, na base ali de, digamos, botar aqui entre aspas, né, olhômetro, né, com a grande vantagem que é o que? A economia o que? De material, né? Então você não vai usar ali material que demasiado. Bom, então tem toda essa uma questão, né? Já começa ali a fazer uma diferença. Bom, o que eu comentei até aqui é que na execução ali, né, de um projeto ou na resolução ali de um problema físico, né, esses valores são o que? Aproximados. Então, por exemplo, vamos supor que o engenheiro vai construir ali uma edificação ali com 3 pavimentos e nos cálculos lá do projeto, ao invés de ele usar esse valor aqui da aceleração, que é 9,8, ele vai usar o que? 10. Perceba que você está fazendo ali também o que? Aproximação, né? Muitas vezes. Aí você olha assim, pô, será que, né, isso aí vai conduzir, né, a uma aproximação grosseira? Isso depende, né? Porque é o seguinte, né? Para estruturas não muito grandes, né, você pode, né, fazer essa aproximação sem resultar em problemas ali maiores, né? Inclusive ele está o que? Majorando, né? Ou seja, então ele vai o que? Majorar. Essa majoração aqui de 9,8 para 10 vai me dar até uma margem até de segurança, ok? Então, beleza. E mesmo assim, né, ele executando, né, esse projeto, fazendo essa aproximação, conduzindo, né, a uma
aproximação, ou como é, uma precisão menor, ou seja, aumentando, né, o erro ali, né, ainda assim ele consegue ali um resultado bem melhor do que o mestre de obra, né, porque ele colocou todas as coisas ali na ponta do lápis e executou os cálculos passo a passo. Bom, mas quando é que esse resultado, né, que o engenheiro conseguiu, que pode não ser coerente, né? Bom, aí a gente deve ter o cuidado toda vez que, quando a gente vai desenvolver projetos de dimensões imensas, tá? Então, se você colocar, por exemplo, né, a construção de uma grande ponte, né? Eu falei agora, por exemplo, a edificação de 3 pavimentos, mas como existe aqui em outros países, tem prédios com mais de 100, né, andares, ou seja, então, quando você vai para megas estruturas, tudo passa a ser o que? Mais cuidadoso, né? Algo que você desprezava quando, né, era, né, um projeto ali de execução não tão grandioso assim, já quando você parte, né, para estruturas imensas, né, então você já tem que ser mais cuidadoso na hora do cálculo. Você tem que, coisas que você desprezava anteriormente, você passa a não poder mais o que desprezar, ou seja, então você vai ter que, né, fazer as coisas de maneira o que mais o que minuciosa, tá? Então é essa questão, né? Porque, né, imagine um prédio que está sujeito ali às oscilações do terreno e às ações do vento, né? Se você coloca ali um prédio com uma altura imensa, né, como existem aí, né, dos mais altos do mundo, em torno lá de 800 metros de altura, né, essas oscilações passam a ser o que? Muito mais intensa. Então, algo que você desprezaria num prédio muito mais baixo, num desses você não pode o que? Desprezar. Então, você tem que ser muito mais cuidadoso. Então, a resposta aqui seria o seguinte: esse resultado é coerente? Depende, né, do projeto que você está executando. Então, vamos voltar aqui para a questão ali do foguete, né? Todo programa espacial tem que ser os cálculos extremamente cuidadosos, entendeu? Então, na hora, né, de você fazer as aproximações, né, você tem que ter um extremo cuidado. Às vezes, uma aproximação mal feita pode causar um erro, né, que você coloque todo o projeto a perder, né, como foi o caso lá do foguete Ariane 5, né? Só a título aqui de curiosidade, né? Lembre que o atrito entre dois corpos, né, quando há aquela fricção, né, há um aquecimento. Então, um foguete, né, quando ele está no espaço, que é no vácuo, e que ele retorna para entrar novamente na atmosfera, ou seja, então ele vai ter o atrito, né, da fuselagem lá do foguete com o ar, e, né, para que esse retorno seja com sucesso, o ângulo de retorno ao entrar na atmosfera novamente tem que ser aquele ângulo exato, tá? Ângulo exato assim, com uma pequena margem de erro, ou seja, né, com uma boa aproximação àquele valor. Porque se o foguete entra com o ângulo errado, o atrito do ar com a fuselagem vai provocar um aquecimento tão grande, né, que mataria todo mundo ali queimado, né? Então, uma das coisas que eu estou mostrando aqui. Então, é justamente essa questão, né? Então, que fique claro aqui o que está sendo colocado, né? Que, por exemplo, então, toda medida ela está sujeita a erro, e esse erro eu estou falando aqui é precisão das aproximações, ou seja, assim como a execução de um projeto também está sujeito a esses erros, ou seja, né? Então, esse erro ele deve ser
né, cuidadosamente, né, calculado a depender das dimensões do projeto, né, que vocês estão desenvolvendo. Bom, eu acho que está claro aí, né, pessoal? Bom, então vamos seguindo aqui. Falar um pouco agora de sistema de numeração, tá? Então, o sistema decimal, que é o mais conhecido de vocês, né, que é caracterizado aqui por possuir 10 dígitos, eles são, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e qualquer número nesse sistema de enumeração é uma combinação com esses 10 dígitos, né, que vocês estão vendo aí. Existe aqui o sistema binário, né, bastante comum, né, em eletrônica digital, né. Nesse sistema binário, ele é caracterizado aqui por possuir apenas 2 dígitos, que é o 0 e 1. Existe aqui o sistema octal, né, caracterizado por possuir 8 dígitos, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem o sistema hexadecimal, né, caracterizado por possuir aí 16 dígitos, né? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, tá? Bom, então vamos falar um pouco aqui a respeito da contagem, né? Então eu começo aqui escrevendo os números com apenas um dígito. Então vou correr seguindo aqui na ordem, né? Desde 0 até 9, então percorri os 10 dígitos, né? Aí o próximo número, seguindo aqui a sequência, seria o que? Aí eu volto aqui, ó. Como eu percorri todo, eu volto esse para 0 e coloco na frente aqui o dígito seguinte, né? Então vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando chega no 19, né? Aí eu volto para 0 e coloco aqui o próximo dígito, né? Então essa contagem aqui não é problema, né, para ninguém. É uma das primeiras coisas, né, que a gente aprende, né, quando pequenininho, né, que é a contar. Bom, agora eu vou mostrar a contagem em outros sistemas de enumeração. Vamos para o sistema binário, né? 0, 1. Pronto. Eu percorri todas as combinações, né, com apenas aqui, né, um algarismo. Então eu vou para a próxima contagem, que é com 2 dígitos, tá? Então aqui eu volto para 0, coloco o dígito 1, aí depois vem o próximo, né, que é 11. Aqui eu fiz todas as combinações com 2 dígitos, então agora eu tenho que escrever com 3 dígitos, que é 100. Aí seguindo a sequência aqui de contagem, né, 101, né, 110, né, 111. Pronto, aí agora eu vou para com 4 dígitos, né? E aí segue aqui a sequência, tá? Então, é seguindo a mesma lógica, tá? Só que aqui eu só tenho 2 dígitos para fazer essas combinações aqui. No sistema octal, né? Então, seguindo essa lógica, então, né? Vai de 0 aqui a 7. Depois, né? Do 7 eu volto para o 0 e coloco aqui, né? Na frente aqui o dígito 1. E vai seguindo a sequência, né? Quando chegar aqui, ó, no 17, né? Depois vem aqui o 20, tá? E no hexadecimal vai seguir essa mesma lógica também, né? Ó, eu vou de 0 até F, aqui eu tenho os 16 dígitos. Quando eu escrevi todos os números possíveis com apenas, né, um algarismo aqui, aí a gente passa a escrever com 2 algarismos e vai seguindo assim adiante, tá? Bom, isso aqui não é difícil. Claro que para quem não está acostumado, né, não está ali treinado ainda, né? Oi. O binário só tem um na frente do zero, não pode ter tipo um zero na frente do não. Tipo, tem 0, 1 e 0. Não pode ter 0, 1 não. Junto. Não, aqui É.
É porque zero à esquerda não conta, né? Do mesmo jeito que eu podia botar o zero aqui, eu podia botar o zero aqui. É que assim, o sistema binário representa ali eh, a eletrônica digital. Não sei qual a engenharia que você faz. É química. Ah, entendeu? Então, por exemplo, essa questão aqui, bit, vem dessa questão aqui, binário, tá? A gente chama ali palavras. Então, por exemplo, tenho 32 bits. Então tem o que? 32 desse aqui, que é combinações de 0 1. Claro, se você tem uma sequência aqui, ó, de 32 algarismos, né, para formar aqui as palavras. Um exemplo, né? O primeiro, você pode, aí você vai pegar todas as combinações, desde começando com os zeros à esquerda. Por exemplo, que você está falando se você tivesse o que? Um zero aqui à esquerda, né? Uhum. Aí você tava pegando toda a sequência das palavras com 2 bits, entendeu? Ou seja, com 2 algarismos. Bom, isso aqui ó, essa parte aqui de conhecimento, a parte de sistema de enumerações e contagens, não é o que eu cobro em prova. Normalmente eu cobro a parte de erros, tá? Desse assunto. Só que assim, né? Faz parte aqui do programa, né? Tá ali no plano de ensino, na ementa. E tem o pessoal tanto de computação como engenharia elétrica que aprendem isso. Eu sei que o pessoal lá em engenharia elétrica não aprende isso aqui apenas nessa disciplina. Tem outras disciplinas que ele aprende também, tá? Bom, eu vou falar agora aqui, ó, de conversão para base decimal, tá? Então, antes de mostrar aqui a conversão, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Na base decimal, esse número, ó, 458.623,7, ele pode ser expresso, ó, dessa maneira aqui, tá? Que aqui, ó, cada dígito representa aqui uma potência de 10. Por exemplo, esse 3 aqui, ó, 3 unidades é 3 vezes 10 a 0, tá vendo aqui? Essa duas dezenas é 2 vezes 10 a 1. Quanto é que dá? 20, né? Essa 6 centenas aqui, ó, que está na casa 6 vezes 10 ao quadrado, né? Aqui 8 milhar, né? 8 vezes 10 a 3. Aqui, ó, 5 décimo de milhar, que é 5 vezes 10 a 4, tá vendo? E aqui 4 centenas de milhar, que é 4 vezes 10 a 5. E aqui, ó, as casas decimais, vem aqui ó, a casa de décimo, centésimo, milésimo, assim por diante, né? Então, esse tem aqui, ó, 7 décimos, ou 7 vezes 10 a menos 1. Bom, isso aqui também acredito que não seja novidade, né? Todo mundo já viu isso aqui um dia, embora, né, possa ter muitos anos, né, que tenha visto, né, isso aqui. Então, seguindo essa lógica, a gente vai escrever os números da mesma forma para outros sistemas, né? Então, por exemplo, no sistema decimal, a base é 10. No sistema binário, a base aqui é 2. Então, veja esse exemplo aqui, tá? A gente vai usar essa anotação aqui para indicar a base, ó, tá vendo? Esse número aqui, ó, entre parênteses 2, indica aqui a base 2, tá? Bom, então isso aqui, ó, basta você contar aqui, ó, isso aqui é a base, ó, 2 elevado a 0, esse aqui é 2 elevado a 1, esse aqui 2 elevado a 3, 2 elevado a... Peraí, eu contei errado, né? 2 a 0, 2 a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 aqui, tá? Então, veja só, 1 vezes 2 elevado a 5, mais aqui. Não precisa mais, como é o primeiro exemplo, né? Só para mostrar aqui esse número, né? 0 vezes 2 elevado a 4, mais aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 3, mais aqui, ó, 0 vezes 2 elevado a 2, mais aqui, ó, 1 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 0. E aí, depois da vírgula aqui, ó,
1 vezes 2 a menos 1 e 1 vezes 2 a menos 2. Tá. Pronto, então para fazer a conversão, basta fazer essa conta aqui. Tá? Então, fazendo essa conta, você vai encontrar ó, que esse número aqui, ó, convertido para a base decimal, vai dar 43,75. Vamos ver agora a conversão para base octal, né? Ou a conversão da base octal para base decimal. É usar a mesma lógica que vimos aqui, tá? Como a base é 8, então, por exemplo, esse aqui, ó, 7 vezes 8 ao quadrado. Esse aqui, ó, é 3 vezes 8 a 1. Mais aqui, ó, 5 vezes 8 a 0. Aqui, ó, depois da vírgula, isso vai ser mais 4 vezes 8 a menos 1. Tá? Então, fazendo essa conta, né? Você vai encontrar aqui, ó, 509,5, né? E eu peguei mais um exemplo aqui, ó, para converter para base da base hexadecimal para base decimal, tá? Bom, então observe aqui, ó, isso aqui, ó, vai ser 2, né? Vezes a base aqui elevado ao quadrado, ou seja, vamos pegar aqui o b, peraí, opa, só para voltar aqui. Então aqui é 9, aqui seria o que? 10, aqui é 11, né? O b. Esse aqui seria 12, 13, 14 e 15, tá? Já passando aqui, né? Então isso aqui, como é que vai ficar aqui? Né? Então, 2 vezes 16 ao quadrado, esse b aqui representa, ó, 11 vezes 16 a 1, 4 vezes 16 a 0, vírgula, o c aqui equivale a 12, né? 12 vezes 16 a menos 1, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar o que? 672,75. Bom, acho que aqui é tranquilo também, né? Não vejo ali maiores dificuldades. Ô, professor, Oi. quando disse que a base é 8, a base é 2, no caso é todos os números, né? Tipo, já que no outro é só 0 e 1, a base é 2. E já que o outro é octal, a base é 8, porque no total são 8, do 0 ao 7, né? São 8 símbolos. Só voltar aqui, peraí. Aqui, ó, né? Ó, base decimal, 10 dígitos. Binário, 2 dígitos. Base octal, 8 dígitos, né? Base hexadecimal, 16 dígitos. É a quantidade aqui, ó. Bom, ó, quando não estiver falando, pode deixar desligado, porque às vezes fica alguns ruídos aqui quando eu estou apresentando. Bom, conversão da base decimal para a base binária. Agora a conversão inversa, tá? Se vocês pesquisarem a respeito disso, existe mais de um método. Opa, tem um microfone ligado aí, por gentileza. Só que eu vou apresentar dessa forma aqui. Existe mais de um método, tá? Ó, conversão, eu divido em duas conversões. Eu faço primeiro a conversão da base da parte inteira, depois eu faço a conversão da base fracionária, tá? Eu vou usar a palavra fracionária pelo seguinte, que na base decimal, as casas depois da vírgula a gente chama de, né, da parte o que? Decimal. Mas como aqui eu estou falando de outras bases, ao invés de eu falar a parte decimal, eu vou falar a parte fracionária, ok? Ó, eu vou utilizar, é que eu não coloquei lá no outro slide, mas o número que a gente vai estar convertendo vai ser esse aqui. Ou seja, então, esse 43 aqui, vírgula 75, tá? Então, a parte inteira é 43 e a parte fracionária é aqui, ó, 0,75, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai dividir aqui
sucessivas vezes a parte inteira aqui pela base, tá? Então eu vou dividir aqui até que esse valor aqui, né, que é o valor do quociente, ele se torne menor do que a base, tá? Eu estou mostrando dessa forma porque é o seguinte, isso aqui serve para as outras bases, octal e hexadecimal, tá? Então esse tipo de conversão aqui serve também. Embora, né, não vou dar muita ênfase nisso, né? Então dividindo, ó, 43 por 2, quanto é que dá? 21. Tá? Tem resto? Tem. Quanto é o resto dessa divisão? 1. Bom, agora eu vou dividir 21 novamente pela base. 21 dividido por 2 vai dar 10. Tem resto aí? Tem. Quanto é que é esse resto? 1. Agora eu vou dividir 10 dividido por 2, dá 5, né? Tem resto nessa conta? Não. Então, quanto é esse? 0, né? Aí eu vou dividir 5 dividido pela base de novo, que é 2. Quanto é que dá? Dá 2. Tem resto? Tem. Resto 1. Aí eu vou dividir 2 dividido por 2, que dá 1. Tem resto aí? Não. Então é 0 aqui, tá? Beleza. Então eu executei esse procedimento aqui, né? Até que o quociente aqui se tornou menor que a base. Bom, fazendo isso aqui, agora eu vou classificar aqui os dígitos, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, do número que a gente vai escrever. Então, observe aqui, ó. A parte inteira é escrita aqui, ó, né? Da direita para a esquerda, a partir dos restos de cada divisão, em ordem aqui crescente, mais o último quociente, tá? Então, o último quociente é esse 1. E aí o número, desculpa, aqui ó, é o 43. Deixa eu só corrigir logo. Bom, que vai dar isso aqui, né? Então, perceberam aqui? Então, você vai pegar, ó, esse resultado aqui, né? Ó, esse 1 aqui é o sexto dígito, tá vendo? Esse 0 aqui é esse quinto dígito. Esse 1 é o quarto dígito. Esse 0 aqui, ó, é o terceiro dígito. Esse 1 aqui é o segundo dígito. Esse outro 1 aqui é o primeiro dígito, tá? Então, isso aqui é só a parte inteira. Agora a gente vai ver o procedimento para achar a parte fracionária, tá? Então vamos ver aqui a conversão dessa parte aqui. Bom, multiplica apenas a parte fracionária, né, pela base sucessivas vezes até zerar a parte fracionária, tá? Então vejamos. Então o número é 43,75. Então vou considerar apenas a parte fracionária, que é 0,75. Então eu multiplico pela base. Quanto é que dá? 1,50. Mas eu considero sempre apenas o que? A parte fracionária. Qual a parte fracionária desse número? 0,50. Multiplico novamente pela base. Até que a parte fracionária seja o que? Zerado. Então, zerou aqui a parte fracionária? Zerou sim, ó. 0, 0. Bom, então, paro aqui. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro dígito, segundo dígito, né, para escrever esse número, ok? Então, a parte fracionária aqui, ó, deu 0,75, né, na base 10, convertido para a base binária aqui, ó, ficou 0,11, tá? Então, veja aqui como ficou, né? A parte fracionária é escrita aqui, ó, da esquerda para a direita, né, a partir dos valores das partes inteiras de cima para baixo, tá? Então tá aqui, né, como fazer a conversão. Bom, então esse número 43,75, né, transformando aqui para a base binária, ficou dessa forma aqui. Então a gente fez a transformação inversa lá do, né, slide anterior.
Bom, até aqui tá tudo tranquilo, pessoal? Tá? É só ter calma na hora de prova. Tem que treinar, assim, para aprender tem que fazer né? Fazer com calma para poder pegar o jeito, né? É que assim, de primeira, talvez, né? A pessoa titubia um pouco, mas se parar para fazer com calma, seguindo os passos aqui, dá para fazer tranquilo, tá? Falando agora de sistema aqui de ponto flutuante. Bom, quando eu estou falando aqui de representação numérica, a gente está falando ali a forma como esses números são representados no computador, não é isso? Então, veja só, no sistema aqui de ponto flutuante, o número é representado no seguinte formato, tá? Então, seja aqui o número, né? Ele aloca aqui um espaço da memória para dizer se o sinal é positivo ou negativo, tá? Aí tem aqui a mantissa vezes uma base elevado ao expoente, tá? A mantissa ela é escrita da seguinte forma, ó. Você tem um zero aqui na frente e aqui é o número de dígitos que você vê ali. Uma máquina, um computador, quando eu falo, pode ser a calculadora de vocês, tá? Então aqui é o número de dígitos que cabe aqui. Vamos pensar na calculadora para ser mais simples, né? Que cabe aqui na tela da sua calculadora, né? Que pode ser expresso nas bases binárias, octal, decimal ou hexadecimal, tá? Aí não sei não sei na calculadora científica de vocês, mas tem algumas que pode fazer essa conversão, né? Eu lembro meu pai engenheiro, ele tinha uma calculadora dessa, né, científica, era um pouco bujuda assim, bem gordinha. A tela não era desse cristal líquido, né? Porque já é de uma época bem mais antiga. E ligava na tomada, né? Aí ficava os números acesos aqui na tela. Mas eu lembro que tinha os botões coloridos ali para base hexadecimal, aí tinha esses botõezinhos A, B, C, D, E, F, né? Ele podia usar essa base também, né? Nessa calculadora HP. Eu lembro, essa que ele tinha ali tinha mais funções do que uma calculadora científica comum, né? Tinha bastante coisa mesmo. Ó, representação do sistema de ponto flutuante. Vamos ver. Ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma reta, né, dos números reais. Né? A gente sabe que a reta dos números reais é uma reta aqui infinita, né? Aí a pergunta é, será que o computador consegue representar qualquer número, né? Existem limites? Então é isso que eu vou discutir aqui até o momento, tá? Bom, então o sistema aqui de ponto flutuante, ele é representado aqui, ó, por, né, 4 parâmetros. Quais são esses parâmetros aqui, né? A base, que é aqui, né? O número de dígitos, que é a quantidade de números que cabem aqui na mantissa, tá? O expoente mínimo e o expoente máximo, tá? Vocês estão com calculadora científica aí para ir fazendo os testes conforme, né, vai ouvindo eu falar aqui. Que eu tô com uma aqui na mão, tá? Vamos lá. Então, o expoente mínimo, ele determina o quão próximo de zero a máquina pode chegar, né? Aqui, podendo ser positivo ou negativo. Então, independente aqui, ó, se esse expoente... Não, se o número é desculpa, se o número é negativo ou se o número é positivo, tá? Porque eu estou representando, ó, M é um número com o expoente aqui bem pequeno. É o menor número que a calculadora pode chegar próximo de zero em módulo, tá? Porque esse menos aqui M e mais M aqui
tá alocado aqui na memória esse sinal aqui, tá? Então, independente aqui, ó, se é mais ou se é menos, né? M aqui é um número que cabe aqui no expoente, o expoente mínimo. Lembrando para vocês o seguinte, né? Por exemplo, se você tem lá um número aqui, ó, x elevado a n, ou menos n, desculpa, aqui, né? Eu vou colocar m, né? Que é o menor possível. É igual que 1 sobre x elevado a m, tá? Então, quanto maior esse x aqui, mais próximo de zero, né? Tanto é que se esse número aqui se aproxima de infinito, né? O valor total dessa fração que vai o que para zero, tá? Só que na máquina, uma calculadora ou um computador, o que é que acontece? Ele existe ali um limite. Ele não consegue chegar a ele tem uma limitação. Então ele tem um número máximo que pode atingir aqui, tá? E quando ele atinge esse número máximo, ou seja, então para um expoente aqui negativo, isso aqui vai representar o valor mais próximo de zero que o computador ou a sua calculadora consegue o que chegar, tá? Vamos pagar aqui. Bom, aí independente se o sinal do número, o sinal que está na frente do número é positivo ou é negativo, tá? Mas m é o expoente mínimo, é aquele expoente com o sinal negativo, tá? Bom, vamos falando agora do expoente máximo que a calculadora pode o que calcular. Esse mzão aqui, o mzão, não é o valor do expoente, é o valor do número, tá? Então, lembrando para vocês, na representação numérica real, né, é infinita, né? Pode ir para mais infinito ou menos infinito. Mas na representação numérica nas máquinas, esse valor aqui limitado, tá? Bom, eu posso tentar mostrar aqui para vocês. Eu tava com a calculadora na mão, mas eu posso abrir aqui do computador também. Vamos pegar aqui e zerar. Na calculadora científica que estava na mão, o número máximo que eu consigo é elevar aqui, ó, 10 elevado aqui a 99, tá? Faça o teste aí. Então ele vai escrever 1 vezes 10 a 99. Se eu escrever 10 elevado a 100, ele vai extrapolar esse número, ele vai dar um erro, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Hã? Ó, nessa calculadora aqui eu não sei. Eu vou pegar aqui 10 e elevar aqui a 99 para ver. Dá o que? Igual. Ó, ele calculou aqui 1 vezes 10 é 99. Ok, beleza. Eu vou colocar 10 elevado a 100. Ah, ele aceita. Na calculadora científica que eu estou na mão, aqui, esse M maiúsculo, que é o expoente máximo, é 99. Nessa calculadora que eu estou usando aqui no computador, ó, ele aceitou 100. Vamos botar 200 para ver. 10 elevado a 200. Aceitou. Então, ó, ele aceita. Então, essa calculadora aqui que eu estou usando no computador, ela consegue atingir um número m aqui, ou menos m, porque se eu peguei, ó, 10 elevado a 200, então ele calcula também, ó, menos 10 elevado a 200 também. O número que eu consigo calcular positivo, eu consigo calcular negativo, tá? Ó, opa, desculpa, deixa eu botar aqui, elevado a 200, né? Então, vou colocar 10 elevado a 500. Aceitou. Pô, será que... Aqui já é o contrário. Por exemplo,
exemplo, se eu tentar botar 10, estou na calculadora científica, tipo 10 elevado a 100, dá o erro. Mas se eu colocar 10 elevado a menos 100 vai de boa. 10 elevado a menos 200 dá um resultado normal. Não, mas ó, com sinal negativo é o número m, é isso que a gente vai ver agora aqui. Ó, eu vou colocar 1000 para ver. 10 elevado a 1000, tá? Não, aceitou. Eu não sei qual é o limite dessa calculadora não. Então 10 elevado, tem um limite aqui, a 10.000. Pô, não, não tem limite não. Espera aí. 10 elevado. Pô, eu tô querendo achar o limite dessa calculadora. Ou ele tá escrevendo na tela e não consegue representar numericamente. Não, pera aí, deixa eu colocar um número demasiado. Aí. Bom, tem um número máximo. Na calculadora. Aí, ó, tá vendo? Esse erro aqui, ó, que eu calculei aqui, é um erro que extrapolou o número máximo. Ele tem um número máximo aqui, eu não sei quanto é. Aí tem um número mínimo. O número mínimo, por exemplo, eu vou colocar 10. O expoente mínimo é um expoente o que? Negativo. O menor valor aqui que eu posso colocar, né? Então eu vou colocar aqui, vamos ver 500 para ver se ele aceita. Aceitou, né? Vamos colocar aqui 10 vezes 10. Deixa eu usar o teclado que é mais rápido, né? Elevado aqui a menos 1000. Aceitou, né? 10 vezes 10 elevado aqui a menos 10.000. Aceitou, né? É, 100.000. Aceitou. Dez elevado, então 1 milhão para ver. Ó, aceitou. Eu não sei qual é o limite. Eu não sei qual é o limite dessa calculadora, tá? 10 vezes 10 é... Ah, porque eu tô botando... Vamos botar 10 elevado a... Se eu coloco... Eu vou colocar um número grande aqui. Eu não testei qual era o limite dessa calculadora. Ó, ele deu... erro de esvaziamento. Eu exagerei aqui. Bom, na calculadora científica que eu estou fazendo aqui, a minha calculadora científica, esse expoente mínimo aqui é menos 99. Então eu posso elevar 10 elevado aqui a menos 99. Ele vai calcular, beleza. Se eu colocar 10 elevado a menos 100, ele já extrapolou a capacidade. Ele pula direto para zero. Entendeu? Já na calculadora do colega de vocês, o expoente máximo que ele aceitou foi o que? 99, não foi? Só que na calculadora, o expoente mínimo aceitou menos 200. Então veja que cada calculadora tem um comportamento ali particular, né? Aí você tem que testar os limites, né, da calculadora de vocês. Cada um tem uma diferença. Entendeu? Negativa não tem limite não. Eu tô botando menos 1 milhão, 1 bilhão aqui e vai de boa a negativa. Tem um limite. Aí entenda, o menor número que ele consegue calcular. Agora, o m aqui não é o valor do expoente, é o valor do número, tá? Então, quando ele extrapola o caso, ele pula desse número para zero. E quando você extrapola o expoente máximo, ele dá um erro e trava tudo, e trava os cálculos, certo? Bom,
Então, nesses casos aqui, ó, veja só, né? Então, ele não consegue calcular infinito, né, na calculadora ou no computador, e ele só consegue aproximar de zero um certo valor. E aí, das coisas importantes que eu falei, cada máquina tem sua peculiaridade, né? Não são iguais, tá? Tanto é que você vê que a do computador foi diferente, né? Falando aqui, né? Então vamos falar de algumas coisas, né? Algumas coisas importantes. Por exemplo, então o zero da máquina é quando você vai pegar aqui, ó, o número, né? Isso aqui é a mantissa, vezes a base, pode ser decimal, octal, né? Binário hexadecimal, vezes elevado aqui ao expoente mínimo, né? Se você extrapola isso, a máquina pula daquele número menor que ele consegue escrever direto para zero, tá? Valor mínimo. Então, o valor mínimo que você consegue escrever é o seguinte, é 0,1, né, vezes a base elevado ao expoente mínimo, onde esse n aqui é o número, ou seja, a quantidade de dígitos que cabe aqui na sua máquina, que é a chamada mantissa, tá? E o valor máximo que você consegue representar na máquina é o 0,999, até preencher todos os números possíveis que cabem na mantissa, vezes a base elevado ao maior expoente, tá? Então, basicamente isso aí. Bom, então perceba o seguinte, né? O expoente máximo determina o valor máximo que pode calcular ou amplitude, ou seja, a distância em relação ao zero, tanto por positivo como por negativo, tá? Então, para números maior que m, ou seja, né, se você tentar escrever um número maior que esse aqui, a máquina vai dar um erro. Aqui a gente classifica esse erro como overflow. Claro que cada máquina dessa ela vai apresentar uma mensagem de erro diferente, mas eu chamo aqui, ó, o que a gente chama é erro de overflow. Extrapolou a capacidade do número máximo que a máquina consegue, okay, representar. E no caso do expoente mínimo, né, que determina o valor mínimo, ou seja, a precisão, ou um número mais próximo de zero que ela consegue chegar, né? Caso você extrapole, né, esse número mínimo, ou seja, o valor mínimo de expoente que você consegue obter, ela pula direto para zero, e esse erro é chamado aqui de underflow, tá? Então, basicamente isso aí. Bom, então, fazendo aqui para um desfecho, né, das coisas que foram faladas, né, na representação numérica, os computadores eles possuem memória finita, tá? O conjunto de números que os computadores podem representar é finito. Eles são fortemente influenciados, né, pela precisão. Então, cada computador ou calculadora tem a sua, né? Ele é relacionado à representação numérica. O erro do foguete, né, no exemplo lá da motivação, né, diz o seguinte, né, máquinas com precisão diferente com o mesmo software, tá? Então, veja só, se você está executando cálculos que, assim, bastante precisos, né, se você executa em computadores com precisões diferentes, né, você pode obter resultados diferentes. Claro que assim, se não for, né, aquele programa ali muito melindroso, de uma máquina para outra você não vai ver diferença, mas quando coisas assim que precisa, né, de extrema precisão, né, aqueles cálculos computacionais extremamente cuidadosos, né, que envolve ali uma precisão grande, você pode obter resultados diferentes no mesmo software, utilizando máquinas com precisões diferentes, né? Cada computador ele possui, né, uma precisão numérica diferente. Essa precisão ela é dependente de vários fatores, como hardware, sistema operacional, compilador, etc., né? Bom,
Aí eu gostaria aqui de falar a respeito aqui de algarismo significativo, que eu coloquei lá no início da aula, que toda medida ela está sujeita a uma coisa chamada erro. E esse erro, né, é uma coisa que não depende da gente, né? É uma coisa que está limitada à precisão do aparelho, né, que você utiliza. Então vejamos aqui. Eu tenho a pergunta A, que qual o comprimento da barra medida aqui com a régua aqui, centimetrada? E qual o comprimento da barra medida aqui com a régua aqui, milimetrada? Então eu tenho a mesma barra e vou medir com dois medidores de o que? Precisões diferentes, tá? Quem estudou metrologia até vai entender um pouco melhor essa discussão que eu estou fazendo agora aqui, né? Que é a seguinte, ó, né? Se eu quero aqui, ó, medir o comprimento da barra com essa régua, né, centimetrada, eu vou escrever do seguinte modo: toda medida você utiliza a parte que você tem certeza e você acrescenta mais um dígito, que é um chute. É, na verdade, um chute mesmo. Por exemplo, quando eu medi aqui o comprimento da barra, eu percebi, né, com essa régua aqui centimetrada, o seguinte, né, que a medida está entre 9 e 10, ou seja, é maior que 9, menor que 10. Então, 9 centímetros eu tenho certeza. E eu sei que é maior que isso, né? É maior que 9, mas menor que 10. E aí, obrigatoriamente, né, no procedimento de medição, é assim que se faz. Você acrescenta um dígito, além da precisão, porque a precisão aqui está o que? Em centímetro, né? Então, acrescenta um dígito, além da precisão, tá? E esse dígito é o que eu avalio, o que eu acho que é. Eu tenho certeza? Não. Entendeu? Então eu chutei. Por que eu chutei 7? Cara, que de avaliar aqui visualmente, eu percebi que ele passou da metade, né? Ele está mais próximo do que 10, do que do 9. Então ele é maior que 9,5. Eu acho que é uns 9,7. Então, isso é perfeitamente normal você medir dessa forma, tá? Bom, então vamos olhar a medida agora com a régua milimetrada, né? Quando você olha aqui o comprimento dessa barra, perceba que ela foi maior do que 9,6 e menor do que 9,7. Qual é a precisão dessa régua aqui? Milímetros, né? Bom, eu vou usar o mesmo procedimento. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um dígito. E esse dígito que eu acrescentei é o que eu vou chutar, tá? Ó, como agora é muito juntinho, então eu não consigo aqui perceber se está mais próximo do 9,7 ou mais próximo do 9,6. Eu vi que ficou entre, quando eu medi aqui. Então eu vi que ficou entre, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar entre um e outro, que é 9,65, tá? Então perceba o seguinte, então todos os outros eu tenho certeza, o 9 eu tenho certeza, o 6 eu tenho certeza, e o 5 foi o que? O meu chute. É aquele dígito que você acrescenta além da precisão do medidor. Então, esse dígito que eu acrescentei além da precisão do medidor aqui, eu chamo de o que? Duvidoso, porque eu chutei. A mesma coisa aqui, esse 5 aqui, ó, que eu acrescentei além da precisão do medidor, eu chamei aqui de duvidoso, tá? Se eu transformar para milímetro, né, já que a menor medida aqui é milímetro, perceba que não muda nada, né? O 96 milímetros eu tenho certeza, e esse 5 aqui do meu chute é o meu duvidoso, tá? Bom, aí eu pergunto, o que são algarismos significativos? São aqueles algarismos que têm o que? Significados.
as casas, além do algarismo significativo, não tem significado e eu posso o que? Desprezar. Lembra no início que eu falei que erro, na verdade, está relacionado com a precisão, tá? E esse erro, a depender do projeto que você está executando, né, você tem que ter muito critério, né, para saber as aproximações e ter um erro conveniente para que não gerem outros problemas. Então, a ideia é basicamente essa, né, fazer com que, né, você tenha um jogo de cintura para trabalhar com esses erros e saber fazer as aproximações convenientes. Aí vem aquela pergunta: ah, esse algarismo aqui duvidoso que eu chutei tem significado? Com certeza. Ah, mas eu chutei. Mas tem significado. Não tem significado o que vem além. Então, o que vem, os próximos algarismos aqui, além do duvidoso, eu posso que chutar, ou posso desprezar. Esse aqui já deixa de ser significado e deve ser desprezado. Na régua milimetrada, o que? Tem significado até aquele número que eu usei, o que? O meu chute, tá? Então, o restante aqui é o que? Desprezo, tá? Então, eu devo considerar até o que? O algarismo duvidoso, que tem o que? Significado. Bom, aqui está uma outra definição, né? É uma definição um pouco aqui mais decoreba, né? Mas assim, que ajuda bastante, né, a pessoa não se confundir, tá? Aqui, ó, são ditos algarismo significativo todos os algarismos contados a partir do primeiro não nulo, da esquerda para a direita, tá? Ou seja, né, 0 à esquerda não conta como significativo. Bom, então vejamos aqui o exemplo, né? Se eu apresento aqui o número 35, ele tem dois algarismos significativos, né? Da esquerda para a direita, qual o primeiro não nulo? O 3. Ele já começa com não nulo, né? Se eu apresentar o número 3,50, esse aqui tem 3 significativos. Então, 0 à direita, ele conta. Bom, é que é o seguinte, a calculadora, ela omite aqui esses zeros à direita, né? Mesmo que você coloque, ela omite. Mas assim, do ponto de vista de medida, né? Se você está trabalhando aqui com medição, você coloca todos os zeros de acordo com a precisão da medida que você executou. Por exemplo, se esse 35 é uma medida, né, significa que esse 5 for seu chute, que é o seu duvidoso, né? Se 3,50 é sua medida, né, esse zero aqui é o seu chute, né, e esse zero aqui é o duvidoso, ok? No exemplo 3, perceba, então eu conto da esquerda para a direita, ó. Então esse não é significativo, esse aqui não é significativo. O 4 é o primeiro não nulo, então é o primeiro significativo. E o 7 o segundo significativo. Então, da esquerda para a direita, né, esse aqui tem dois significativos. Bom, e se você apresenta uma notação científica, né? Porque assim, 2,8 vezes 10 a quarta, isso aqui dá o que? 28.000, tá? Mas quando você apresenta aqui, né, um número com potência de 10, ou seja, né, esse a gente vai considerar o significativo apenas essa parte aqui, ó. Então aqui tem dois significativos e aqui a gente não considera, né? Então a gente só vai considerar a quantidade de significativos. Por exemplo, se eu quisesse com 3 significativos, eu teria que escrever 2,80, né? 2,80, tá? Aí teria 3. Bom, pessoal, acho que o horário termina agora, não sei qual, né? Se alguém tem atividade depois, falta pouca coisa. No caso aqui, ó, quem quiser pode sair, né? Não terá nenhuma penalidade. Mas eu só vou concluir aqui porque já fica registrado e gravado, né? Para
para a aula de vocês, tá? Aí vocês... Bom, aí veja só. Aproximação com algarismo significativo, né? Algumas vezes é necessário fazer a aproximação de um resultado de acordo com o número de significativo de medidas, né, que lhes deram origem, né? Deste modo, os dígitos excedentes eles são o que? Arredondados, né? Usando alguns critérios. Esses critérios aqui já são bastante conhecidos de vocês, né? Todo mundo usa, né? Se o primeiro dígito, se o primeiro dígito desprezado for um número variando entre 0 e 4, né? Então o anterior a ele não será alterado, né? Se for entre 5 e 9, é acrescida aqui uma unidade, tá? Então isso aqui é bem tranquilo, né? Vamos supor que eu quero escrever esse número com 3 significativos, né? Ou seja, porque aí eu tenho que desprezar algumas casas decimais. Então repare, o primeiro significativo é o 2, o segundo é o 3 e o terceiro significativo aqui é o 4, né? Aqui, ó. Então eu tenho que escrever até esse aqui. Aí eu olho aqui o vizinho. Ele está na regra 2, ó. Está entre 5 e 9. Então quando eu desprezar esses aqui, eu vou somar uma unidade aqui ao seu anterior. Então em vez de 4 vai ficar 5, né? Ou imagine aqui, ó. Eu quero escrever esse número com 4 significativos. Então o primeiro significativo é o 3, o segundo é o 5, o terceiro significativo é o 8, o quarto significativo é o que? O 3. Então eu vou desprezar esse aqui, né? Ele vai, como o número é 3, caiu aqui na regra 1, então eu desprezo ele e mantenho esse 9. Tá vendo aqui, ó? Então ficou isso aqui. Bom, isso aqui acho que também não tem dificuldade. O que eu quero apresentar aqui... falta só um exemplo aqui, né? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, 12.670 e eu quero apresentar ele com 2 significativos, tá? A única forma de apresentar esse número aqui com 2 significativos é escrevendo aqui em notação científica, né? Na hora que eu escrever aqui, ó, 1,2670 vezes 10 à quarta, né? Na hora que eu desprezar os outros aqui, ó, né? O vizinho ao 2 é 6, caiu na regra 2, eu acrescento unidade. Então ficou 1,3 vezes 10 à quarta. Bom, aí tem algumas coisas aqui referente aqui a regras de operações com algarismos aqui significativos, tá? Nas operações com algarismos significativos, a gente deve preservar a precisão do resultado final. Vale então as seguintes regras. Bom, deixa eu colocar a ideia aqui, né, principal. O negócio é o seguinte, né? Suponha que você está fazendo operações, né, de cálculo com medidas, tá? Então toda medida ela tem uma certa precisão, ou seja, toda medida está sujeita a erro, e esse erro é o que determina o que é a precisão de cada medida. Então suponha que você vai fazer algumas medições, e aí você tem uma das medições tem uma precisão muito grande e outra medição você tem uma precisão que ruim. Ou seja, você tem que ao fazer operações com essas medidas, a precisão sempre vai tender para o que? Para o pior, para o que tiver pior precisão. Então não adianta você ter uma medida ali super precisa e aí ter que fazer operação com outra medida pouco precisa. Ao fazer essa operação, a precisão automaticamente passará a ser da menos precisa. Então a ideia é basicamente essa, né? Então suponha que você vai fazer lá um experimento de queda livre. Nesse experimento de queda livre, suponha que você tenha o que? Sensores, né? Quando eu largar a bolinha, ele vai passar por um sensor para ligar o cronômetro, passar por outro para desligar. Esse acionamento do cronômetro para o sensor é extremamente preciso, mas suponha que a escala, a bolinha não está exatamente encostada na régua, ela fica ali uma certa distância ali da régua, e aí
imprecisão muito grande na hora de você determinar ali a posição exata, né, da bolinha ali sobre a régua. Então essa imprecisão na medida da régua vai comprometer, né, a precisão do resultado final, né? Não importando que o cronômetro seja extremamente preciso. Claro que se você tiver uma medição menos precisa no cronômetro e pouco precisa na medição, aí vai meio que estragar de vez a precisão do negócio, né? Mas a ideia é essa. Então veja só, multiplicação e ou divisão, o resultado final ele deve ser escrito com número de significativos igual ao fator com menor número de significativos, tá? Então se tiver multiplicação e divisão, por exemplo, esse aqui, ó, tem 2 significativos, esse tem 4. Então o resultado aqui, ó, ao fazer essa operação com medidas, tem que ter um número de significativo do que tem menos, que é o que? 16. Aqui não apareceu o sinal, é um dividido, tá? Então 0,632 dividido por 0,20, né? Aí, como esse tem 3 significativos e esse aqui tem 2 significativos, o resultado tem que ter 2, tá? Esse aqui, ó, ele tem 3 significativos e esse tem 4 significativos. O resultado dessa operação vai ter que ter a quantidade significativa do que tem menos, que é 3. Então aqui eu escrevi um número com 3 significativos. Se você precisar calcular o inverso de um número, ou seja, o inverso de uma medida, um exemplo, né? Então operações que envolvem inverso, ou se você precisar multiplicar um número por uma constante, né? Que é uma constante, por exemplo, π, que é um número irracional, né? Uma medida vezes uma constante, é uma medida vezes uma constante π. Então o número de significativos dessa medida ele deve ser preservado. Então suponha que esse 248 é uma medida e aí eu quero calcular o inverso dela. Como 248 tem 3 significativos, o inverso tem que ser expresso com 3 significativos. Por exemplo, eu quero multiplicar 2 vezes essa medida com 3 significativos. Então o resultado tem que ter 3 significativos. Bom, o 4π aqui, né, que é uma constante, multiplicado por essa medida com 3 significativos, então o resultado também tem que ter 3 significativos, tá? E aí, por fim, aqui, você tem aqui, ó, na soma e subtração, o resultado final terá um número de significativos igual a da parcela que tem menos, tá? Ou significativo não, número de casas decimais, desculpa, já é o cansaço aqui. Bom, então na soma e subtração, você vai manter o número de casas decimais da parcela que tem menos casas decimais, tá? É basicamente isso aqui. Então, por exemplo, esse tem uma casa decimal e esse tem 3 casas decimais e esse tem 2. O que tem menos casa decimal é uma. Então, o resultado aqui, ó, na soma e subtração vai ter que ter uma casa decimal. Esse outro exemplo, ó, esse tem 0 casas decimais, esse aqui tem 2 casas decimais e esse tem uma, né? Ao fazer soma e subtração com decimais, então eu vou manter a quantidade de casas decimais do que tem menos, que é isso aqui. Bom, aí tem o último exemplo aqui, né? Que é 0,831, ó, 3 decimais, esse tem 2 e esse aqui tem e esse aqui tem 2, né? Então o que tem menos aqui tem 2 decimais, tá? Esse aqui na verdade tem até mais, né? Por causa desse expoente aqui, né? Mas o que tem menos decimais é esse que tem 2. Então ao executar essa conta vai ter o que? 0,03, né? Decimais. Bom, só para concluir, né? Os tipos de erros, né? Por precisão, né? Ó, tem o arredondamento, né, que é seguindo aquela regra, né, se está entre, como é,
0 e 4 você mantém, né? Se está entre 5 e 9 você elimina e soma a unidade do vizinho, tá? Então, nos cálculos computacionais, você pode arredondar dessa forma, né? Geralmente, isso aqui é para cima. Ou você pode o que? Truncar. O truncamento já acontece diferente. Ele não segue aquela regra, né? De 0 a 4 ele mantém e de 5 a 9 ele arredonda um para cima. Ele simplesmente elimina e sempre mantém aquele número. Então, nesses erros provocados aqui por truncamento, esse arredondamento sempre será o que? Para baixo, tá? Para um número de máquinas aqui mais próximo, entendeu? Então, né, no arredondamento para cima, no truncamento aqui para baixo, né? Isso aqui, esse arredondamento aqui de número de máquinas para o mais próximo. Então, nos erros de truncamento, né, são decorridas ali de processos que devem ser o que? Infinitos. Por exemplo, na calculadora, né, se você pegar 1 dividido por 3, ele dá o que? Uma dízima periódica. Não é isso? O que é uma dízima periódica, né? É um número, né, fracionário que tem o que? Infinitas casas decimais, onde a parte decimal se repete lá infinitamente, né? Então, como a máquina ela, né, só pode representar o número, ou seja, com uma mantissa, ou seja, uma certa quantidade de dígitos, então em algum momento ela vai ter que o que? Truncar, né? Quando preencher totalmente a mantissa, ela vai o que? Truncar. Então esse erro de truncamento ele é para baixo, né? Ele vai simplesmente abandonar o restante. Não sei se vocês viram a respeito aqui de séries infinitas, qualquer função, né, principalmente função que remete ali números irracionais, ela pode ser aproximada por uma série chamada série de potências, que são séries com infinitos termos, tá? A série infinita ela é uma aproximação. Existe lá um procedimento de cálculo que ensina, né, como você obter cada termo da série. Então é o seguinte, cada termo que você vai calculando é através ali das derivadas, tá? Você vai obtendo a aproximação da função. Quanto mais termos você calcula, mais preciso é sua aproximação, tá? Então, é uma das formas também, né? A série, então você escolhe ali a precisão que você quer, você calcula uma certa quantidade de termos. Como são infinitos termos, né, você não pode calcular os infinitos termos da série. Então você vai ter que truncar em algum momento, ou seja, calcular até o termo de ordem tal. Bom, observe o seguinte também. Eu falei de dízimas periódicas decimais, mas existe aqui dízimas periódicas binárias. Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, se você for converter 0,1 na base decimal para a base binária, isso aqui vai dar uma dízima periódica, ou seja, tem o que? Infinitas casas decimais. Então veja aqui que no computador, né, você fazer essa transformação aqui, ó, o computador vai te dar um resultado que aproximado, tá? Se você converter aqui para binário, né, esse número aqui. E aí falando de erros, né, sendo aqui ó, x, né, o valor real, e esse x' que é o valor representado no computador, tá? Então a gente não tem acesso ao número real. Qual é o número real? Não sei. Você vai ter acesso ao número que representado pelo computador, tá? Então o erro absoluto é definido. Erros é sempre módulo, viu pessoal? Não esqueça desse detalhe, tá? Então a diferença entre o erro real, que eu não sei, e o valor que é representado pela máquina, tá? O erro relativo é o que? O erro absoluto dividido pelo erro que representado, tá? Como eu não tenho na estatística,
e na definição de erro relativo, qual é a definição de erro relativo? É o que? Erro absoluto dividido pelo valor real, pelo número real, né? Se na máquina eu não tenho o valor real, eu tenho apenas o valor representado ou aproximado, então eu tenho que fazer o erro relativo dessa forma, né? Pegando aqui o erro absoluto dividido pelo valor representado, tá? Então só o que falamos até aqui, né? A consequência aqui dos erros, né? Então eu abordei bem isso aqui, né? Com a motivação lá do foguete Ariane. Falei aqui do sistema de ponto flutuante, né? Eu falei aqui de representação numérica em computadores e essas definições aqui de erros. Okay? Então, para conclusão, os erros devem ser evitados quando possível. Lembrando que é impossível de se evitar, né? Os erros, né? Porque tudo que você faz, ele está susceptível a algum erro. A gente tem que procurar o que? Minimizar ou evitá-lo quando são possíveis, né? Eu não comentei aqui erro grosseiro. Erro grosseiro, aí são erros considerados erros de verdade, né? Porque tem erros de aproximação, esse que não pode ser evitado. O que a gente pode fazer é melhorar, né, o nosso procedimento de cálculo para melhorar a precisão, ou seja, diminuir esses erros inevitáveis, tá? Então, quando não for possível evitá-lo, né, a gente não pode ser ignorado. A gente deve apresentar o quão é esse erro, tá? Valor, a gente deve calcular esse erro, né? Eles devem ser reduzidos, ou seja, né, se for necessário a gente melhorar os nossos procedimentos para melhorando a precisão, obviamente esses erros são reduzidos. Bom, então é isso, concluímos, né? Obrigado, né? E ficamos por aqui.